Um fazendeiro inexperiente mergulhou em vídeos de motivação. Ele se familiarizou com conceitos como a importância do esforço, a cultura do trabalho árduo e trabalhar duro, jogar duro. Depois de assistir compulsivamente por dias, ele dirigiu-se à sua fazenda cheio de ânimo e determinação para torná-la um grande sucesso. Ele começou puxando uma das colheitas na tentativa de fazê-las crescer mais rápido, mas isso não funcionou. Então ele começou a regar as plantas o dobro, na esperança de fazê-las crescer mais rápido, mas acabou afogando-as. Depois de tentar forçar o sucesso, o fazendeiro percebeu que, não importa o quanto ele se esforçasse, agir contra a natureza é contraproducente. Apesar dos avanços tecnológicos da humanidade e da vontade de progredir, ainda somos inteiramente dependentes da natureza. O esforço humano tem suas limitações e está sempre em conjunto com a natureza. Por exemplo, não podemos cultivar uma planta completamente isolada do crescimento natural, embora possamos influenciá-la e manipulá-la. O renomado autor do Tao Te Ching, Lao Tzu, afirmou que o mundo se autogoverna. Ele não precisa de nossa intervenção. Como Lao Tzu escreveu, quando você chega à não-ação, nada ficará por fazer. Isso se assemelha à compreensão básica do conceito paradoxal de Wu Wei. No entanto, quando buscamos uma definição de Wu Wei, rapidamente percebemos que não há um significado fixo. Alguns traduzem Wu Wei como não-ação ou não fazer nada, e outros como ação sem esforço. Descobrimos que o taoísmo oferece várias camadas em relação a como Wu Wei pode melhorar nosso relacionamento com o mundo e como essa antiga arte de deixar as coisas acontecerem não nos torna passivos e ignorantes, mas pode realmente melhorar nossa ação, levando a melhores resultados. Este vídeo serve como uma tentativa modesta de tornar a profundidade dessa ideia filosófica clara e prática. Lutando contra a natureza, provavelmente a interpretação mais comum de Wu Wei é literalmente alinhar nossas ações com a natureza e não forçar nada, agindo quando for apropriado. Lao Tzu afirmou que o uso da força sempre leva a problemas invisíveis. Com força, ele não parece apontar para o uso literal da força em si, mas sim para forçar o fluxo da natureza. A natureza segue seu curso, ela está sempre funcionando nos bastidores. Ela está na raiz da existência da humanidade e continua a criar e recriar o que os taoístas chamam de as 10.000 coisas, tudo sob o céu e além. Mas apesar da imensa propulsão do universo, a sociedade atual coloca a importância do esforço consciente humano acima de tudo. Celebramos o esforço independentemente de sua eficácia real, porque buscamos sempre estar ocupados por estar ocupados. Como Sísifos modernos, empurramos pedras morro acima, apenas pelo prazer de empurrar. Fazer um esforço é uma coisa, mas fazer um esforço inteligente é outra. Sim, às vezes o trabalho árduo é necessário e a ação é apropriada, mas em muitas ocasiões não é. Isso depende do ritmo do jogo, das cartas que você recebeu e se é ou não a sua vez. Agir fora de hora significa ir contra o fluxo do jogo. Portanto, frequentemente experimentamos que forçar as coisas leva à ruína a longo prazo e que tentar demais nossa sorte além das restrições da natureza acaba saindo pela culatra. Por outro lado, muitas vezes as situações se resolvem por si mesmas quando não forçamos ou intervimos. Ao permitir que as coisas aconteçam, elas acontecem naturalmente. O fazendeiro novato, por exemplo, só precisava deixar suas plantações em paz e ter paciência, e a natureza faria o resto. Mas quando chega a hora de colher, o fazendeiro deve arregaçar as mangas. O Tao nunca age com força, ainda assim não há nada que ele não possa fazer, afirmou Lao Tzu. Se simplesmente seguirmos a natureza, tudo funciona tranquilamente. A tarefa do fazendeiro é semear as sementes. A tarefa das sementes é crescer nas plantações. E, em seguida, a tarefa do fazendeiro é colher as colheitas quando estiverem prontas.
É assim que a natureza funciona de forma otimizada. Lao Tzu acreditava que o mundo não pode ser governado, pois ele se autogoverna, está completamente fora de controle. Tentar controlá-lo é sempre uma batalha perdida, e passar nossas vidas lutando contra a natureza é um desperdício de tempo. Não importa o quanto as pessoas nos celebrem por nos engajarmos em tal empreendimento heróico. Em vez de gastar nossa energia vital tentando controlar, governar e mudar o curso natural das coisas, estamos melhores aceitando o que é e navegando através disso, como a água fluindo sobre uma superfície rochosa em direção ao oceano. O mestre aceita as coisas como são e, por compaixão, evita o excesso, o exagero e os extremos. Agindo pela própria ação, quando aprofundamos o significado de Wu Wei, ele se torna ainda mais intrigante. Vamos assumir que sua definição mais precisa é ação sem esforço. Ao contrário das traduções convencionais como não ação e não fazer nada, isso aponta para estar ativo e em movimento, embora o denominador comum seja firme, ou seja, deixar as coisas acontecerem. Embarcamos em um fluxo de rio sem considerar para onde ele nos levará. Estamos navegando em território desconhecido, mas não deixamos que o grande desconhecido nos intimide. Nadamos junto com a corrente, não contra ela, tornando nosso caminho suave, livre de tropeços e solavancos. Nadar contra a corrente exige esforço, assim como segurar uma pedra. Quando forçamos as coisas, surgem problemas. Um exemplo disso é sair em um encontro. A pessoa que você vai conhecer está interessada em uma coisa apenas: conhecer você, a pessoa que você é naquele momento. No entanto, muitas pessoas se preparam demais, analisam demais e ensaiam o que vão dizer. E assim, os nervos aparecem. As pessoas compensam demais, não são sinceras e parecem ensaiadas. Por que isso acontece? Provavelmente porque nos concentramos demais nos resultados. No contexto de um encontro, a maioria de nós quer que o encontro seja um sucesso. Queremos que a outra pessoa goste de nós, portanto há pressão envolvida. Há um prêmio a ser conquistado e, se não o conseguirmos, nos sentimos miseráveis. E assim, o que poderia ter sido uma noite divertida e alegre se transforma em um evento árduo, forçado e estressante, com muitos pensamentos discursivos e preparações mentais antecipadas. Estamos atrapalhando nosso próprio caminho, bloqueando o fluxo natural do universo, que não podemos controlar de maneira alguma, não importa o quanto de pensamento e planejamento jogamos nele. Mas imagine que você entre em um encontro completamente despreparado, sem nem mesmo esperar por ele. Agora você está agindo de forma natural e espontânea, pois não teve a oportunidade de pensar demais. Não houve tempo para planejar, traçar, analisar, e tudo o que resta é você puro, presente no momento. E a maioria das pessoas adora isso. Portanto, se conseguirmos abandonar os resultados, podemos agir com mais facilidade e responsividade apenas pela própria ação. Se aprofundarmos ainda mais, chegamos ao ego e ao vazio. Devido a experiências passadas, condicionamento social ou ideologias, nos moldamos em seres humanos conhecedores e cultos que se encaixam no contexto em que estão. Geralmente vemos isso como algo bom, mas há um lado negativo, e esse lado negativo tem a ver com o ego. O ego frequentemente distorce como percebemos a realidade do mundo. Quando abordamos uma situação, por exemplo, uma conversa com um cônjuge, o ego tende a preencher as lacunas desconhecidas com todo tipo de preconceitos, fantasias e convicções. Quanto maior o ego, mais ele dominará a situação, fechando-nos para o que está realmente acontecendo. Portanto, as pessoas com fortes convicções têm grande dificuldade em ver o mundo sob uma nova perspectiva ou fora das limitações de sua prisão intelectual. Sendo assim, Lao Tzu nos instiga a retornar a um estado mais primitivo,
o que ele chama de o bloco não esculpido. Podemos ver o bloco não esculpido como uma pessoa que não está sobrecarregada por todo tipo de bagagem intelectual, para que sua visão do mundo fique clara. O conceito de Wu Wei vai além de simplesmente deixar as coisas acontecerem. Trata-se de agir em harmonia com a natureza, abandonando nossos preconceitos e ideias pré-concebidas, permitindo que a verdadeira essência do momento se revele. É sobre ser ativo e ao mesmo tempo receptivo, fluindo com o fluxo natural das coisas, em vez de lutar contra ele. Em última análise, o Wu Wei nos lembra da importância de estar presente, de se deixar guiar pelo ritmo do universo e de agir com sabedoria, discernimento e abertura. É uma abordagem que nos convida a abandonar o controle excessivo, o ego inflado e a busca obsessiva por resultados, permitindo que a verdadeira natureza das coisas se desdobre diante de nós. Dessa forma, aprendemos com o fazendeiro novato que, às vezes, é necessário permitir que a natureza siga seu curso, confiar no fluxo natural das coisas e agir em harmonia com ele. A ação sem esforço nos lembra que, ao deixar de lado nossos preconceitos e expectativas, podemos encontrar uma maneira mais autêntica e eficaz de agir. Então, da próxima vez que nos encontrarmos em uma situação em que estamos tentando forçar as coisas, podemos lembrar do fazendeiro novato e das lições do Wu Wei. Podemos nos perguntar se estamos nadando contra a corrente e se seria mais sábio deixar a natureza seguir seu curso. Ao adotar uma abordagem mais receptiva e responsiva, podemos encontrar uma maneira mais fluida e harmoniosa de viver nossas vidas, alinhando-nos com o grande fluxo do universo. E assim como o bloco não esculpido, podemos descobrir uma nova maneira de ser, agindo de acordo com a verdadeira natureza das coisas. Você está pronto para dominar a arte do Wu Wei e permitir que a vida flua com mais harmonia e sucesso? Junte-se à nossa comunidade comprometida com o crescimento pessoal e comece a trilhar um caminho de realização e serenidade. Clique no botão de inscrição e embarque nessa jornada de transformação com a gente.